Fala galerinha, tudo bem meus queridos? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática básica e o conteúdo da aula de hoje, do módulo de hoje, então, nós vamos falar sobre equação do primeiro grau, ok moçada? Vamos lidar com probleminhas, vamos entender como é que se resolve uma equação do primeiro grau, então vem comigo, concentra aí, foco na aula pra gente caprichar e aprender coisinhas novas aí com vocês. Então vamos lá, moçada, vamos começar a entender o que é uma equação de primeiro grau. Se você pegar um livro de matemática e vai te explicar de uma maneira mais formal o que é isso, você vai dizer assim, ó, uma equação do primeiro grau é uma expressão que pode ser escrita da forma ax mais b igual a zero. Então esse aqui é o formato que a gente consegue transformar uma equação do primeiro grau. Só que para entender uma equação a gente precisa entender a ideia também não só do formato, mas o que é para fazer ali, né galera? Qual o sentido de colocar letras na matemática, de resolver uma equação, resolver um problema? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu lembro, galerinha, quando eu era criança, eu estava aprendendo lá na minha escola sobre operações básicas, e eu sei que isso aconteceu com alguns de vocês, que a professora, para fazer a prova das operações, ela botava umas charadinhas, pelo menos comigo acontecia isso. E eu perguntava, professora, que quadrado que é esse que tem ali? Eu não sei o que é para fazer ali. Ela dizia, é para completar. E eu olhava para essa questão e eu entendia que ela era mais uma questão de adivinhação, digamos assim, né? Então qual era a ideia? Era adivinhar qual é o número que eu ia colocar aqui e que ia dar certo. Nota, é 2 vezes alguém menos 3 igual a 7. Você já conseguiu pensar que número funcionaria? Quando a gente era menor, né, a gente meio que tentava fazer por tentativa e erro. Tipo assim, ó, eu vou ver se o 2 funciona. Aí testava, né? Vamos ver se dá? 2 vezes 2 daria 4, né? 4 menos 3 deu 1. Só que esse sinal aqui, que é o sinal padrão de uma equação, o nome equação vem da palavra, é meio que sinônimo ali de igualdade, tá galera? Então, esse sinal de equação diz que o resultado do número que você colocar ali tem que dar igual, galera. E nota que o 2 ele não rolou, né? Pelo menos não deu igual. Então a gente fala a seguinte coisa, a gente fala que o 2 ele não é uma solução desse problema, não é uma solução dessa equação, né? E alguns vestibulares, um nome bastante comum também, chamam solução de raiz. E às vezes a galera lê essa palavrinha raiz e não entende, é para tirar a raiz quadrada do número. Não! Em equações, raiz é sinônimo de solução. Então encontre o número que funcionaria aqui. O 2 a gente já viu que não dá. Você já pensou qual é? Qual funcionou? O 5. Nota, se eu colocar o 5 aqui, 2 vezes 5, 10. A gente pensou um número maior porque o resultado ainda não tinha dado 7, né, gente? Então 10 menos 3, o resultado dá igual a 7. Então a gente fala que nesse caso o 5 é uma solução, ou então raiz daquela equação. Moçada, isso aqui a sua prof ela tinha colocado porque tinha medo, naquela época você era pequeno e achava que matemática se resumia em números. Hoje você sabe que matemática não são só números, as letras dominaram a matemática. E quando a gente vai representar uma coisa assim, essa equação ela não é mais representada por 2 vezes quadradinho menos 3. Essas coisas que é para a gente descobrir dentro de um problema, a gente usa letras incógnitas, x, y, k, ou assim por diante. Então essa equação que está aqui, ela seria representada como, vou escrever aqui em cima, seria 2 vezes alguém. Na matemática, quando você não sabe, a maioria das vezes a gente vai chamar de x, menos 3 igual a 7. Então a gente vai falar técnicas de resolução disso aqui. Galera, o que eu quero que você já fique ligado? Raízes de uma equação são os valores que substituímos no valor de x, no caso dentro daquele quadradinho, e que fazem com que aquilo de fato seja uma igualdade. Tranquilo? Galerinha, agora então a gente vai ver como é que se faz para de fato resolver uma equação, né? Que não seja na base do achismo, da tentativa e do erro, como a gente fez ali anteriormente, né? Eu queria te dizer que essa aula nós vamos ter que corrigir alguns vícios de linguagem que a gente carrega ao longo da vida. Porque costumeiramente eu vejo quando os alunos eles chegam nessa fase de vestibular, de terceirão, falar coisas que matematicamente não são corretas, né? Por exemplo, o negócio do cortar na matemática a gente tem que tomar muito cuidado. E dentro de equações, a ideia de descobrir a solução, né, que a gente já resolveu essa aqui, a gente já sabe que vai dar 5, é descobrir quem? É descobrir o x. Você tem que, aquela velha máxima da matemática, né? Matemática, todo tempo, ela tem que estar achando o x, né, galera? Então, como é que você acha o x? Você isola.
Só que nesse lance de isolar o x, você deve estar falando, ah, é só passar para o outro lado, né? A mim, pelo menos, não me agrada muito a palavra passar. E eu vou te explicar por quê. A palavra passar, ela até dá certo em alguns casos, mas lá na frente, lá em funções, você vai ter uma aula de inequação do primeiro grau que passar vai te dar problemas. Então eu quero desde já que você aprenda corretamente qual seria a maneira matemática correta de falar isso aqui e de entender aquele processo, por que passar às vezes funciona e às vezes não, né, galera? Esse sinal que eu coloquei aqui com destaque, que é o sinal de igualdade, ele na matemática ele funciona como se fosse uma coisa assim. O igual é como se ele representasse dois lados de uma balança. E inclusive o símbolo lá atrás, quando eles escolheram esse símbolo, foi por causa disso. Porque tem dois lados, por isso que eles escolheram o símbolo de duas barrinhas, né, para representar uma igualdade ali entre dois termos. E a ideia, galera, é que essa balança ela estaria em perfeito equilíbrio. Então a balança ela está equilibrada. O que acontece se você colocar algo de um lado da balança só? Vai desequilibrar. Então, o que a gente faz de maneira geral nas equações é repetir processos, mas que esses processos eles são feitos nos dois lados ao mesmo tempo. Então lembre de uma equação como se fosse tudo que eu faço de um lado da equação, você também pode repetir do outro. Por exemplo, será que eu poderia elevar os dois lados da equação ao quadrado? E a resposta é sim, eu poderia. Será que eu poderia colocar logaritmo dos dois lados? E a resposta é que sim. Parece um desejo meio idiota, né, gente? Mas pode, tá? Uma equação, você faz o que quiser de um lado. Agora, olha a ideia da resolução. Eu tenho que isolar esse x aqui, tá, galera? Quem é que tá junto do x e que não deveria, pelo menos, prefeito de conseguir isolar esse cara? Esse menos 3 aqui meio que ele tá fazendo hora extra, né? E como é que a gente anula um menos 3? Que operação se anula com uma subtração? Uma adição. Então qual é a ideia? A gente vai dos dois lados da equação e soma 3 unidades. E aí eu te falo, né, mais uma vez, tudo que você fez do lado de cá, você repete do lado de lá, tranquilo? Galera, o que vai acontecer? Do lado de cá, o menos 3 e o mais 3, eles vão se anular, e é justamente por isso que a gente somou 3. E ao mesmo tempo que esse cara se anulou, lá do outro lado não se anulou, porque você não tinha menos 3 do lado de lá. Então qual é a ideia? Algumas pessoas elas aprendem ou elas têm a noção que passou para o outro lado. Não foi uma mera passagem e o cara quando ele trocou do lado da equação, ele sofreu uma metamorfose e aí ele trocou de sinal, ai meu Deus. Não tem isso, galera. Tá? Então entenda que você não está passando. Da mesma maneira que quando a gente cancelou isso aqui, vamos ver o que deu? 2x do lado de lá deu 10. Agora eu não vou passar. Inclusive tem muita gente que faz cagada aqui. Porque vê o 2 positivo, passa negativo. Alguns já sabem que se ele está multiplicando, passa... Você não passa nada. O que eu faço é olhar para cá, ó. Pô, eu queria que esse x ficasse sozinho, né? Ele está multiplicando por 2. Que operação que se cancela com a multiplicação? Não é uma divisão? Então eu vou pegar os dois lados da equação e vou dividir os dois lados por 2. Essa é a ideia, tá, galera? Então você não passou o 2 dividindo. O que vai acontecer aqui do ladinho de cá? A gente já vê que cancela, né? 2 dividido por 2 vai dar 1x nesse caso, e 10 dividido por 2, o x é igual a 5. Então é assim que a gente deve proceder para resolver uma equação de uma maneira correta. Eu, numa prova discursiva, por exemplo, galera, eu sempre gostava de escrever isso para o cara. Somando 3 aos dois lados da equação, para ele saber que eu também estava tendo um linguajar correto matematicamente e que eu não faria besteira, porque eu sabia que tipo de operação que eu estava fazendo. Tranquilo, galera? Galerinha, vamos lá então, que a gente tem um exemplo agora que é um pouquinho mais punk house. Você vê que é uma equação de primeiro grau, mas que demanda várias propriedades ali que a gente tem que fazer, né? Então qual é a ideia? Nós vamos tentar isolar o x, moçada. Só que antes de isolar o x, você tem tanta coisa para ver ali. Então vamos começar lá a resolver os Baranauê da matemática básica. Primeira coisa que eu indico você a fazer, nota que tem frações aqui. E a gente só pode somar frações quando os denominadores são iguais. Então eu indico vocês tirarem o mínimo, né? O mínimo múltiplo comum. Cara, o mínimo entre 2 e 5, o mínimo entre 2 e 5 vale 10. Então eu indico você deixar aqui todo mundo sobre 10. E eu já vou pedir uma coisa. Tu não é obrigado, mas vai ajudar, tá? Professor, tem que tirar o mínimo de um lado, do lado de lá, do lado de cá. Cara, já tira dos dois e você logo vai entender por quê. Então, se um lado você colocou sobre 10,
o outro lado você coloca sobre 10 também, tranquilo? Galera, agora eu tenho um cuidado para você fazer, tá? Lembra que essa fração aqui ela estava sobre 2? Se você mexeu com o denominador, você vai mexer com o numerador também. Então, ó, de 2 para 10, o cara foi multiplicado por 5. Então, o numerador que está ali em cima, também ele vai ficar 5 vezes aquele numerador que era x menos 3. E eu coloquei esse parênteses aqui já para você não esquecer, porque esse 5 vai multiplicar todo esse numerador que apareceu ali. Tem gente que gosta de fazer de um jeito um pouquinho diferente, né? Que é pegar a fração, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, mas basicamente aqui é a mesma coisa, tá? Gente, um cuidado que você tem que ter nessa questão, que eu vejo muita gente errar, é esse menos aqui na frente, sabia? Esse menos aqui, o que você acha? Que ele é só do x ou ele é de toda a fração? Cara, ele é de toda a fração. Se fosse para colocar só no x, ele teria colocado aqui em cima só no x. Então, para não esquecer que aquele menos, ele tem a capacidade, ele tem o poder de mudar o sinal de todo mundo em cima, eu oriento meus alunos, quando pegam uma questão dessa, já colocar parênteses ali, que aí você não erra mais, você não esquece mais. Tranquilo? Então, gente, vamos lá. Menos, que era o menos que estava na frente, 10 dividido por 5 agora, que é o do denominador, dá 2. Então, todo esse 2, ele vai multiplicar quem? X menos 1. De boas? E como eu tirei o mínimo do outro lado, lá do outro lado também a gente vai ter uma multiplicação por 10. Lembre que, quando não tem nada aqui embaixo, é como se esse número ele estivesse sendo dividido por 1. Então, 10 dividido por 1 é 10. Então, vai ficar 10 que multiplica 2 mais x. Então, 10 que multiplica 2 mais x deu algo mais ou menos assim, tranquilo? Deixa eu te lembrar uma coisa. Professor, por que você tirou o mínimo dos dois lados? Você pode me explicar agora? Lembra que a ideia de uma equação é fazer o que você faz de um lado, repetir do outro? Eu sei que na sua cabecinha você está, então é só cortar o 10. Cara, você se ligou que isso não é exatamente um corte? Como eu tenho os dois lados dividindo por 10, como é que a gente compensa uma divisão por 10, hein? Como? Se tá os dois lados dividindo por 10, é como se eu estivesse pegando os dois lados e multiplicando por 10. Quando eu multiplico por 10, esse lado aqui vai morrer, esse cara, e quando eu multiplico por 10 também vai morrer esse cara. Nota que agora não é mais uma equação onde a gente precisa se preocupar com fração, né, galera? Então só vou copiar aqui embaixo 5 vezes x menos 3, aí aqui é menos 2 que multiplica x menos 1, e do outro lado era 10 que multiplica 2 mais x. Agora você vai treinar o seu chuveirinho. Vamos lá fazer chuveirinho distributiva? Simbora. Eu vou colocar aqui do lado, a gente vai continuar fazendo as continhas. Esse meu risco ficou bem caprichado, né? Super baita, super bom. Então vamos lá. 5 vezes x, né? Vamos por partes. 5 vezes x, 5x, ok? 5 vezes menos 3, não esquece do sinal, menos 15, ok? Aqui, ó, menos 2 vezes x, menos 2x. E cuidado que aqui é menos vezes menos, galera. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Aproveite e faça do outro lado também, né? 10 vezes 2, 20, né? 20 mais 10 vezes x, 10x, ok? Então deu algo mais ou menos assim, né? 10 vezes x, 10x. Agora, galera, se eu fosse vocês, eu juntava aqui o que você tem de x, né? Por exemplo, 5x com menos 2x, a gente subtrai e o resultado vai dar 3x. Então, 3x menos 15 com mais 2 também dá para subtrair, então menos 13 vai ser igual a 20 mais 10x, ok? Todo mundo está vendo que tem x dos dois lados, então a gente vai precisar agora tentar isolar o x de alguma maneira, né, galera? Então, se você achar melhor, mais conveniente, você pode fazer o seguinte: quem tem x para esse lado, então 3x menos 10x, lembrando que a ideia aqui é como se a gente tivesse subtraído 10x dos dois lados, e do outro lado vai ficar 20, que já estava lá, mais 13 que a gente somou dos dois lados. Galera, 3x menos 10x ficaria menos 7x, e do outro lado 20 mais 13 é 43, não, deixa eu só arrumar aqui, 20 mais 13 o resultado vai dar 33, ok? Então aqui 33. Logo, o teu x ele vai ser o quê? Se eu dividir os dois lados por menos 7, vai ficar menos 33 dividido por 7. E esse aqui é o conjunto solução da equação. Deu para entender, galera? Gente, você percebe que é a mesma coisa, a gente foi fazendo operações simultâneas nos dois lados da equação, mas basicamente qual era o nosso objetivo? Isolar e descobrir quem era esse x.
deixa eu te contar uma coisa. Quando eu dou essa aula, em todas as turmas que eu já dei até hoje, a maior dificuldade dos alunos não está em resolver propriamente dito uma equação do primeiro grau, mas mais naqueles problemas que você tem que montar. Tipo, sabe aquelas historinhas? Mariazinha foi na venda, comprou 5 laranjas. Se ela ganhar o dobro do número de... Eles sempre dão um jeito de botar laranja e maçã no meio, né? Mas basicamente, qual o problema maior? Montar o problema. Então agora a gente vai ver uma série de dicas como montar esses problemas, ok? Primeiro que o problema ele vai testar o seu poder de síntese. Normalmente você tem um texto lá, pô, tipo Enem, grandão, e você tem que ver o que de fato é importante para você tirar e o que é encheção de linguiça, né, galera? Então tem coisa ali que você acaba passando batido, é legal dar uma grifada e destacada em coisas que você acha importante, né? E aí eu tenho dicas para vocês. Primeira dica, galera, identifique o que você deve descobrir. Porque se é uma equação, sempre vai ter uma pergunta. Ah, qual o número de dias que levou para fazer uma tarefa? Quantas maçãs a Mariazinha ficou? Então já fique ligado que aquilo ali você vai ser obrigado a chamar de alguma letra. E uma dica que eu te dou é dar um nome de letra que lembre você o que é. Porque a galera gosta muito de usar x e y, meio que banalizou o uso do x e do y. Então, pô, se quer descobrir quantas maçãs, chama de M. Quer descobrir quantas lapiseiras, chama de L, para que toda vez que você olhar para aquela letrinha, você lembre na equação do que você está falando, tá? Então uma diquinha legal aí para vocês. Gente, se precisar mais de uma vez, leia com atenção. Eu sei que você não tem um tempo infinito de prova, mas é melhor você demorar e fazer a questão, né, do que ler pulando etapas, interpretando errado e resolver a equação de qualquer jeito e acabar perdendo aquela questão, né? E a terceira dica é monte a equação, lembrando que aquela equação, ela representa uma igualdade. Então vai ter algo no texto que diz, ó, essa quantidade aqui ficou igual a essa por algum motivo, galera. Vai ter algum motivo para a equação ela ser igual, ok? Isso vai estar no texto. Agora eu vou resolver 2 probleminhas para a gente terminar essa aula e você ver como é que isso aqui cai. Gente, a primeira questão é uma brincadeirinha com trocadilho, você já vai entender logo por quê, tá? Olha só. Primeiro dá aquela lida geral, ok? O professor desorganizado, lembra que eu falei que tem uma brincadeirinha? O cara não organizou. Entrou em sua sala de aula sem preparar a sua aula. O cara não tinha preparado nada, ele foi inventar na hora os problemas que ele ia dar para a turma. Em determinado instante, inventou e propôs o seguinte problema. Aqui vê o problema que ele deu. Florinda, nome bonito, né? Florinda tinha em sua carteira X reais. Sempre fala isso. Então, o que é o X? Quantos reais essa menina tinha? Com a visita de alguns parentes, sabe, época de Natal, vem aquela parentada toda te dá, você fica esperando, né? Pô, será que esse ano eu vou ganhar um presentinho massa? Aí ele fala assim, ó. Com a chegada de alguns parentes, ela ganhou da avó o que tinha mais 10 reais, ok? Então, da avó o que ela tinha mais 10. Do avô, o que tinha inicialmente, mais 20. E do tio, ganhou 2 vezes o que tinha inicialmente, mais 30. No final, Florinda ficou, então, depois de ganhar essa quantia toda, com um total de 5 vezes o que tinha inicialmente. Quantos reais tinha Florinda inicialmente? Então, esse foi o problema que o prof inventou para a turma. O que eu vou fazer? Eu vou lendo agora e vou tentar equacionar. Galera, o primeiro dado tá aqui, né? Florinda tinha em sua carteira X reais. Então, vou anotar aqui. Então, da avó, ela ganhou o que tinha mais 10 reais. Presta atenção aqui. Quando ele fala o que tinha 10 reais, gente, eu vou anotar aqui, ó. Ela ganhou da avó o quê? X mais 10. Então, isso foi o que ela ganhou da avó. O que ela tinha mais 10, ok? Vamos para a etapa do vô agora. Se você olhar bem, né? Ele fala aqui, do avô, ela ganhou o que tinha mais 20 reais. Então, do avô, ela ganhou X mais 20. X mais 20. Eu tô só escrevendo aqui para ver se a gente consegue dar uma organizada, tá, galera? Então, X mais 20. Do tio, e agora a gente vai pensar no tio aqui, fica ligado, galera. Do tio, ela ganhou 2 vezes o que tinha inicialmente. Lembra que o que ela tinha inicialmente era X? Então, ela vai ganhar 2 vezes esse X mais 30 reais. Então, do tio, ela ganhou 2x mais 30. E agora vem o lance. Se você olhar separadamente, isso aqui só representa as quantias que ela foi ganhando. Ela fala que depois de ganhar essa dinheirama toda, ela vai resultar
em 5 vezes o que ela tinha inicialmente. Então, o que a questão ela está falando em outras palavras, galera, é que se eu somar todas essas quantias, o resultado vai te dar uma totalidade, vai dar igual a 5 vezes o que você tinha, 5x. Então, essa é a equação que você deveria montar, ok? Galerinha, a gente está ficando sem espaço, mas vamos tentar terminar aqui. Agora é resolver, né? Primeiro, soma aquelas quantidades de x, ó, x mais x, 2x, 3x, mais esse 2x aqui a gente vai obter 5x, então vou colocar aqui no cantinho 5x, mais, de números aqui que facilita para a gente somar, é 10 mais 20 mais 30, que o resultado vai dar mais 60. Então, mais 60 igual a 5x. E aqui tem um probleminha, galera. Todo mundo tá vendo que tem 5x dos dois lados? A maioria ia cancelar o x. E eu resolvi fazer essa questão para comentar exatamente esse problema. Tem muitos alunos que, ao fazer essa questão e cancelam o x, ficam pensando, meu Deus, o que aconteceu? Não era para eu descobrir o x? Como assim o x cancelou? Entenda um negócio. Quando a gente fala que vai isolar o x, eu vou colocar assim, ó, 5x menos 5x que a gente subtraiu dos dois lados, igual a menos 60. Todo mundo está entendendo? Foi subtrair aqui, isolei, operei aritmeticamente e deu isso aqui. Tá, professor, não entendi, porque vai dar zero. E zero não é igual a menos 60. E agora? Gente, quando você coloca zero, eu vou escrever de uma maneira mais elegante zero. Quando você faz essa continha, 7x menos 2x, você não responde que isso aqui dá igual a 5x? Se eu pedir para você fazer 5x menos 5x, o resultado vai dar 0x. 0x é igual a menos 60. Então, a solução dessa equação é uma solução x, tal que 0x é igual a menos 60. Só que solução é essa? Querido, zerar o x é um sinal que a questão está querendo te dizer alguma coisa, tá? Ah, professora, ela não quer me dizer nada, não. Ela quer, acredite, tá? Sabe o que ela quer dizer? Que o x é um número que multiplicado por zero vai dar igual a menos 60. Não se desespere, pense isso. Um número que multiplicado por zero dá menos 60. Existe alguém que multiplicado por zero dê menos 60? Não, né, galera? Porque qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então quer dizer que essa equação aqui em especial, ela não possui solução. Nós estamos falando de uma equação que é impossível. Galera, e inclusive essa era a brincadeira da questão. Por isso que o professor chamava desorganizado, você entendeu? Porque ele criou problemas que não tinham solução. Então, professor, mas aí o que eu respondo numa questão? Você responde que a solução dessa equação seria o conjunto vazio, justamente porque você está falando de uma coisa impossível, galera. Deu para pegar mais ou menos a ideia? Tá? Então a gente sintetiza o problema, a gente escreve, monta a equação para depois resolver. Queridos, separei uma última questão para a gente resolver, para a gente treinar essa problematização e vamos ver como é que a gente caminha nisso aqui. Veja bem, uma obra de asfaltamento foi dividida em 4 lotes. É muito comum isso, né? Você vai fazer uma obra, divide em pedaços lá para fazer leilão e etc, para ver quem que vai ficar responsável. Sendo que cada lote ficaria sob responsabilidade de uma empreiteira. Inicialmente, a primeira e a segunda empreiteira ficaram responsáveis por metade e 1/3 da estrada, respectivamente. Então, os dois primeiros lotes, a primeira empreiteira pegou metade de toda a obra e a segunda pegou 1/3 da obra. Deu para entender? A terceira empreiteira ficou responsável por 1/5 do que sobrou. Isso é uma pegadinha, galera. Porque quando fala 1/5, às vezes a galera acha que é 1/5 do total. Isso aí, muita gente se perde na hora de escrever. É 1/5 do que sobra. E, finalmente, a quarta empreiteira, que asfaltou 28 quilômetros. E a pergunta é, qual é o comprimento da estrada? Legal a questão, você vê que é um probleminha, a gente tem que resolver. Gente, qual a grande pergunta? Qual é o comprimento da estrada? Qual é o tamanho da estrada? Então, eu vou pegar e eu vou chamar assim, ó, o comprimento da estrada. Então, comprimento da estrada, seja ele em quilômetros, que a gente vai medir, né? A gente vai chamar de x. Então, a partir de agora, o comprimento da estrada é o x, tá, galera? Vamos dividir as empreiteiras? Ele falou assim, ó, a primeira empreiteira ficou com metade da estrada. Então, ela ficou com x sobre 2. Isso foi o que a primeira empreiteira fez. A segunda empreiteira
ela ficou com 1/3 da estrada. 1/3 seria a estrada toda dividida em 3 pedaços, x sobre 3, ok? Agora vem a parte problemática, galera. A terceira empreiteira, ela fica com um pedaço do que sobrou. Então, primeiro, a gente vai ter que descobrir o quê? O que sobrou. E essa é a parte difícil, olha só. Gente, o que é quanto sobrou? A sobra dessa estrada seria a estrada total, que tinha o tamanho de x, menos aquelas etapas que as outras empreiteiras já pegaram. Então, menos x sobre 2 e menos x sobre 3, né? Que seriam as etapas correspondentes à primeira e à segunda empreiteira. Se eu fosse você, galerinha, tiraria o mínimo disso aqui. O mínimo entre 2 e 3 vai dar 6, né? Então, 6 vezes x vai ficar 6x, menos 6 dividido por 2 dá 3, então aqui 3x. E por último ainda você vai fazer as continhas, menos 2x. Fazendo esses cálculos, você vai descobrir que a sobra é x sobre 6, ok? Então guardem isso comigo. A primeira empreiteira fez x sobre 2, a segunda empreiteira fez x sobre 3 e aí sobrou para as outras x sobre 6. E aí vem um lance que eu queria que você prestasse atenção. Galerinha, veja bem aqui, ó. A terceira empreiteira, ela não ficou com o que sobrou. Ela ficou com 1/5 do que sobrou. Então, eu vou escrever isso. A terceira empreiteira, ela ficou com 1/5 do que sobrou. Qual era a quantidade que sobrou mesmo? X sobre 6. Ou seja, se eu multiplicar essas duas coisas, o resultado vai ficar x sobre 30. Você viu que a parte difícil é entender isso aqui? Como que eu vou achar a terceira empreiteira? Então, x sobre 30. E a quarta empreiteira, essa não é mistério nenhuma, porque essa a questão te deu, né, gente? A terceira empreiteira, ele falou que o resultado vai dar 28 quilômetros, ok? Por enquanto, ninguém montou equação nenhuma, a gente só está organizando o que cada empreiteira acabou ficando responsável, né, galera? Agora, eu estou sem espaço, então vou usar aqui em cima para a gente escrever a equação. Como é que eu poderia tirar uma equação desse problema? Galera, você não foi dividindo a estrada em várias partezinhas? Uma coisa que eu sei que tem que acontecer é que por mais que eu tenha dividido a estrada em lotes, se eu somar as distâncias que ficou para cada empreiteira, não vai ter que dar o tamanho da estrada total? E aí que a gente monta a equação. Então, bora lá. Quanto ficou com a primeira empreiteira? X sobre 2. Então, ó, a primeira empreiteira x sobre 2, mais a segunda empreiteira x sobre 3, mais quanto ficou com a terceira empreiteira? X sobre 30. Então, aqui mais x sobre 30, mais quarta empreiteira. Essa não é x, não. Essa o cara já deu em quilômetros. Então, mais 28 vai dar igual ao x, que é o comprimento da estrada total. Ok, galerinha? Beleza? Tá pegando? Ok. Galerinha, então aqui a gente colocou a equação que nós havíamos montado e agora são operações algébricas, né? Primeira coisa que você deveria fazer aqui é tirar o mínimo. Nota que o mínimo múltiplo comum entre essa galera toda, entre 2, 3 e 30, seria 30. E aquela coisa que eu te orientei, que era já tirar o mínimo dos dois lados, você vai ver que vai facilitar bastante, né? Então, 30. Vamos fazendo os contos. 30 dividido por 2 é 15. Então, você vai notar que no primeiro termo vai ficar 15x, mas no próximo que daria 10x. E esse cara aqui, como já estava sobre 30, vai ficar o próprio, né, gente? Então, mais x. Mas aqui, gente, eu vou deixar a continha por enquanto em aberto. 28 vezes 30, pode ser? Então, a gente vai deixar aqui, porque vai tirar o mínimo, vai ficar 28 vezes 30. Eu vou evitar de fazer esse cálculo, você já vai entender por quê. Do outro lado, vai ficar 30x. E como a gente tirou o mínimo dos dois lados, eu poderia, então, simplificar esse mínimo, que é como se fosse o equivalente a multiplicar por 30 dos dois lados, né, galera? Agora, vamos às contas. Esses caras aqui somados ficaram 26x mais 28 vezes 30 igual a 30x. Lembra que o nosso objetivo aqui era isolar o x, né, galera? Era descobrir o x. Então, na hora que você isola, vai ficar assim, ó. Números sem incógnitas eu vou deixar do lado de cá. 28 vezes 30 é igual a 30x menos 26x. E agora você vai entender por que eu não tinha multiplicado. Gente, 28 vezes 30 é igual a 30 menos 26, 4x. Sabe por que eu não multipliquei?
Porque agora eu posso simplificar. Aí eu não preciso fazer aquela multiplicação e perder tempo fazendo ela. Galerinha, esse cara aqui, ó, 28, dá para dividir por 4, não dá? 28 dividido por 4 vai dar 7. E aí x vezes 30, o x ele vai dar igual a 210. E esse aqui seria o comprimento total da nossa estradinha. Então a minha estrada ela teria um total de 210 quilômetros. Deu para entender, galerinha? Você viu que o grosso da questão não foi nem resolver a equação, foi mais a montagem, né? A gente entender aquela montagem. Por isso que eu selecionei para nessa aula mesmo, dentro da aula, a gente conseguir fazer 2 exercícios, né? Isso aqui, galera, é uma coisa que eu digo para os alunos. Você só aprende a resolver problema tentando, cara. Você vai ter que pegar a lista, às vezes a coisa não vai sair, às vezes vai demorar para você conseguir equacionar, mas é suor, tá? É esforço. Você pegar junto lá esses exercícios e começar a tentar fazer as conexões cerebrais para juntar e equacionar esses problemas. Ok, galerinha? Treinem bastante isso aqui, tá? Um beijo do Pio no coração de vocês e bons estudos. Espero que você tenha entendido bem essa aula. Um abraço para todos. Tchau, tchau, gente.